O direito de representação, gente, é uma forma que a legislação encontrou de chamar determinados herdeiros para representar outros que estejam pré-mortos ou indignos. A representação é uma forma que a lei encontrou de chamar determinados herdeiros para representar outros herdeiros que são pré-mortos ou que estão pré-mortos ou que são indignos. O que é pré-morto e indigno? Pré-morto é quando a pessoa morreu antes do autor da herança. Então, imagine que nós estamos examinando a sucessão de A. E esse A tem 3 filhos, B, C e D. Só que o D, esse filho D, morreu em 2010 e ele vem a morrer, o A vem a morrer em 2022. Significa dizer que esse D, esse filho, é pré-morto em relação ao autor da herança. Ou seja, faleceu antes do autor da herança. Por ele ser pré-morto, os filhos dele, os filhos de D, serão chamados a suceder na sucessão do avô A. Então, os filhos de D vão exercer a representação de D na sucessão de A. Portanto, os herdeiros serão B, C e o D, que não está vivo, será representado por seus descendentes. A representação só ocorre através de descendentes. Eu só posso chamar representantes que sejam descendentes do herdeiro pré-morto ou indigno. Então, se eu tenho um determinado herdeiro pré-morto e ele não tem descendentes, ele simplesmente não será representado. Ele não vai receber nada porque está morto e ninguém vai receber a cota dele porque ele não tem representantes. Ainda que ele tenha que ele tenha tido um cônjuge em vida, ainda que ele tenha, por exemplo, ascendentes, ainda que ele tenha irmãos, ainda que ele tenha outros parentes. Para exercer a representação, eu tenho que chamar descendentes do pré-morto ou do indigno para representá-lo. Então, o pré-morto é Professor, aquele... Pois não, mano? só uma dúvida. No caso, se não tem ninguém para receber, o total é dividido entre os outros 2 irmãos. Perfeito. Exatamente isso. Como ele não tem representante, então apenas restariam B e C, os outros 2 que irão receber toda a herança. Certo? E o indigno, gente, nós vamos inclusive ver hoje o que é o indigno, mas o indigno é aquele herdeiro que é excluído da sucessão por ter praticado um ato contra o autor da herança. Por exemplo, ele matou o autor da herança, ou tentou matar o autor da herança, ou matou ou tentou matar cônjuge, ascendente ou descendente do autor da herança, ou praticou crime contra a honra, ou de alguma forma, as causas estão no 1814, nós vamos examinar, ou de alguma forma impediu ele de fazer um testamento, certo? Então, a indignidade ela é declarada por sentença numa ação movida contra alguém que tenha praticado um ato contra o autor da herança, certo? Por exemplo, o meu irmão mata o meu pai, e neste caso, então, na sucessão do meu pai, eu vou entrar com uma ação de indignidade e declarar meu irmão indigno para receber a herança do meu pai. E ele estará excluído da sucessão. Muito bem, embora ele esteja excluído da sucessão, ele será representado se tiver descendentes. Então, os descendentes dele serão chamados a suceder. Então, o indigno será representado assim como o pré-morto. Entretanto, o renunciante jamais será representado. O renunciante não pode ser representado. Se um filho renuncia à herança do pai, ele não vai receber a herança, obviamente, e também não vão receber a herança os filhos dele. Portanto, quando eu renuncio à herança, eu não só me excluo da sucessão, mas eu também excluo toda a minha estirpe, toda a minha descendência. E, portanto, ninguém será
representante meu naquela sucessão, certo? Então, o direito de representação acontece quando a lei chama determinados herdeiros a representar outro herdeiro pré-morto ou indigno. Só ocorre quando o herdeiro for pré-morto ou indigno. Não ocorre quando o herdeiro for renunciante. E aí, quais herdeiros serão chamados para representação? Somente descendentes daquele herdeiro pré-morto ou indigno. Se ele não tiver descendentes, não haverá representação. Entendido até aqui? Sim. Obrigado, Amanda. Os demais, entendido? Perfeito. Muito bem. Então, vamos examinar como ocorre a representação. Na linha descendente é onde mais ocorre, ou mais ocorrerá a representação. Na linha descendente, sempre vai ocorrer a representação quando tiver também, como eu disse, descendentes do herdeiro pré-morto ou indigno. Desculpa. Na linha descendente, não interessa o grau. Como o parentesco vai a qualquer grau, então, na linha descendente, qualquer descendente do herdeiro pré-morto ou indigno poderá representá-lo. Então, naquele exemplo, o A morreu, tem 3 filhos, B, C e D. Se o D não tiver filhos, mas tiver netos, ou se não tiver netos, mas tiver bisnetos, ou se não tiver bisnetos, mas tiver tataranetos, enfim, se ele tiver qualquer descendente, ele poderá ser representado. Se ele tiver filhos, será representado pelos filhos. Se não, nós vamos atrás dos netos. Se ele não tiver netos, nós vamos atrás dos bisnetos. Se ele tiver bisnetos, os bisnetos representam. Então, sempre na linha descendente, qualquer descendente daquele herdeiro, não é só filhos, mas qualquer descendente daquele herdeiro poderá representá-lo na sucessão. Certo? Então, na linha descendente é onde mais ocorre. Ao contrário da linha ascendente. Na linha ascendente nunca ocorre. Simplesmente não existe representação na linha ascendente. Não há nenhuma espécie, nenhuma forma, nenhuma possibilidade de representação na linha ascendente. Simplesmente não há exceção, certo? Se eu tenho, por exemplo, eu venho a falecer e eu não tenho descendentes, mas tenho a minha mãe viva e meu pai falecido, o meu pai não poderá ser representado pelos meus avós, nem por outros descendentes dele. Não existe simplesmente representação. Em caso de pré-morto ou indigno na linha ascendente, simplesmente se divide com os que sobraram. E aquele que é pré-morto ou indigno está fora da sucessão e ninguém representará ele. Compreendido? Tá, mas, professor, se eu morro, a minha herança vai para os meus pais? Se tu não tiver descendentes, a tua herança vai para os teus pais. Ah, sim, entendi. Certo? E aí, quando for para os teus pais, se tu tiver um pai pré-morto ou indigno, esse pai pré-morto ou indigno, ou essa mãe pré-morta ou indigna, não será representado. Certo? Simplesmente a herança será dividida com quem tiver ali. Sim, entendi. Não vai ser representado pelos meus avós, por exemplo. Exatamente. Exatamente, porque não existe representação na linha ascendente. Certo? Então, na linha descendente sempre vai existir, na linha ascendente nunca vai existir. Compreendido até aí? Sim, obrigada. Tá. Na linha colateral, nós temos representação, mas apenas uma situação específica, uma situação única, que é a representação de irmão pré-morto. Entre os colaterais possíveis, somente o único que pode exercer a representação é o irmão pré-morto, certo? E no caso de irmão pré-morto, ele precisa ter filhos. Ele não pode ter qualquer descendente como era na linha descendente. Na linha descendente,
um descendente pode ser representado por qualquer descendente, filho, neto, bisneto, etc., como eu disse. Mas na linha colateral, não. Na linha colateral, a representação só se faz se o irmão pré-morto tiver filho. Se o irmão pré-morto não tiver filho e tiver neto, não poderá ser representado, certo? O neto não pode representar irmão pré-morto. Somente o filho é que poderá representar irmão pré-morto. Então, é uma única situação. Se eu estiver tratando de uma sucessão na linha colateral, desculpa, se eu estiver tratando de uma sucessão na linha colateral e, por exemplo, eu estiver tratando de uma sucessão de um sobrinho, não há representação. Uma sucessão de um tio, não há representação. Uma sucessão de um sobrinho neto, não há representação. Certo? Então, um tio-avô, não há representação. Primo, não há representação. Só há representação na linha colateral se eu estiver tratando de irmão do falecido. Se os herdeiros forem os irmãos do falecido. Se os herdeiros forem os irmãos do falecido, então, se tiver um irmão pré-morto ou indigno, ele poderá ser representado caso tenha filhos, não descendentes, caso tenha filhos. Então, portanto, ele só poderá ser representado se ele tiver filhos, certo? Aí ele poderá ser representado. Se ele não tiver filho, mesmo que ele tenha outra classe de descendente, ele não poderá ser representado. E a última regra, que eu já citei, mas repito, é o renunciante. O renunciante nunca será representado. Se eu renuncio e acabo eliminando não só eu próprio, mas toda a minha estirpe daquela sucessão. Então, revisando, na linha descendente, o descendente sempre será representado por qualquer descendente, o descendente pré-morto ou indigno será representado por qualquer descendente. Na linha ascendente, nunca haverá representação. Na linha colateral, só haverá representação do irmão pré-morto ou indigno, caso ele tenha filhos, e o renunciante nunca será representado. Dúvidas? Dúvidas, gente? Estão no escuta ainda? Sim, professor, sem dúvidas. Acho que é só tu, Amanda, que está no escuta aí, ó. Não sei. Bom, vamos então tentar alguns exemplos práticos. Certo. O que estão enxergando? Quadro. O quadro? Quadro? Certo. Tá. Vou precisar de uma ajuda. Alguém para tirar print da tela quando eu pedir, para colocar lá no chat. Tá bem? Aí vai facilitar um pouco o nosso trabalho. Tá bem? Então, quando nós completarmos o exemplo aqui, vamos pedir para alguém tirar um print da tela. E aí, com o print da tela, a gente coloca lá no chat o exemplo. Então, nós temos o A, que tem 3 filhos. Veja o nosso exemplo que a gente está trabalhando. Agora nós vamos visualizar ele. Certo? E esse aqui tem 2 filhos. Muito bem. O autor da herança é o A. O A é o nosso falecido. Certo? E o B, o C e o D são filhos vivos. Normalmente filhos vivos. Certo? E vamos considerar que o patrimônio do A seja correspondente a R$900 mil. Então, avaliado
o patrimônio deixado pela morte de A, chegou-se à avaliação de R$900 mil. Como é que serão divididos esses R$900 mil? 300 para cada. 300 para cada, certo? Barbadinha, 300 para cada. Muito bem. E aí, então, nós fazemos o seguinte. Primeiro exemplo. O D é renunciante, certo? O D sendo renunciante, nós vamos dividir. Então, nós tínhamos 900 mil, né? 900 mil é patrimônio. Nós vamos dividir 450 para cá e 450 para cá, certo? Entendido? Sim. Por quê? Porque o D é renunciante. E o D, sendo renunciante, ele não será representado. Compreendido, gente? Sim. Tá. Sim, professor. Ok, então essa é a primeira preocupação minha, tá? Agora nós vamos ao outro exemplo que me interessa mais. Imaginem que o D tenha falecido em 2010, certo? Faleceu em 2010, portanto, este D é pré-morto. Em relação a quem? Em relação ao A, que faleceu em 2022. Certo? Essa é a definição do pré-morto. O D faleceu antes do A. Então, neste caso, o que vai acontecer, gente? Imagine o seguinte. O A tinha um patrimônio avaliado em R$900 mil. Tá? Vou botar 900 aqui, vocês entendem. Então, simplesmente, o B vai receber 1/3 de 900. O C vai receber 1/3 de 900. E o D, ele é pré-morto, né? Então, ele não tem como receber. Aí é que nós chamamos o E e o F. O E e o F serão representantes de D, certo? E como a própria figura diz, como por serem representantes, eles vão receber aquilo aquilo que D receberia se estivesse vivo. Então, eles não recebem uma cota igual a B e C. Eles recebem a cota de D dividida entre eles. Vamos supor que fossem 3 filhos, a cota de D seria dividida entre 3. Aqui, no caso, são 2 filhos, então a cota de D será dividida entre eles. Portanto, o E vai receber 1/6 de 900, enquanto que o F vai receber 1/6 de 900. E para justificar por que 2 herdeiros estão recebendo menos do que os outros, nós fazemos o seguinte: nós dissemos que o B receberá por direito próprio ou por cabeça. Nós dissemos que o C receberá por direito próprio. Vocês estão enxergando aqui, gente? Estão enxergando o texto, não? Sim. Tá. Por direito próprio ou por cabeça, enquanto que E e F receberão por representação ou estirpe. São sinônimos, né? Os dois dá para utilizar. Direito próprio ou cabeça, representação ou estirpe. Por representação ou estirpe. Certo? E é este o momento que eu gostaria que alguém tirasse um print da tela para colocar lá no quadro. No chat nosso, por favor. Então, vejam. O A morreu, ele deixou 3 filhos, B, C e D. O B está vivo, o C está vivo, o D já morreu em 2010. Só que ele possui descendentes.
Como ele possui descendentes, então esses descendentes E e F irão representar o D na sucessão de A. Só que eles não recebem a mesma coisa que B e C, porque B e C são filhos, enquanto que eles são netos. Eles estão em grau mais distante. O grau de parentesco deles é de segundo grau descendente, enquanto que B e C é primeiro grau descendente. Então, o B e o C receberão, por direito próprio por cabeça, a divisão da herança em cotas iguais, como se o D estivesse vivo, e depois o D, como não está vivo, será representado por E e F, que vão dividir o que caberia a D caso D recebesse a herança. Por isso que eles recebem aquele 1/3 de D, é subdividido entre E e F. Compreendido isso? Dúvidas desse exemplo? Se alguém estiver perguntando no chat, eu não estou vendo o chat. Vou lá ver. Tá, obrigado, Amanda, por ter colocado ali. Dúvidas? Vamos a outro exemplo, então, se vocês não têm dúvidas. Semelhante, mas diferente. Muito bem. Então, o autor da herança é o A. O A é nosso falecido, certo? O C é indigno. O C é indigno. E o D é pré-morto. Certo? Como é que eu soluciono esse caso, gente? Então, vamos lá de novo. O A tem patrimônio avaliado em 900. Como é que eu soluciono? Me ajudem aí. 300 para o B. B receberá 300 por cabeça ou por representação? Por cabeça. Por cabeça. Ponto. E agora? O GHI é 100 para cada um? Sim. G recebe 100 por cabeça ou representação? Representação. Por representação. H recebe 100 por representação. E I recebe 100 por representação. E agora? 150 para o E e para o F? E 150 por cabeça ou representação? Representação. Por representação, ou estirpe, né? Como eu disse, são sinônimos. E o F, 150 também por... Estou enxergando, 150... por representação. Certo? O patrimônio de A é dividido em 3 cotas. A cota de B recebe ele próprio, por direito próprio, por cabeça, porque ele é o herdeiro, ele não está representando ninguém. Já o C, que foi considerado indigno, ele tem descendentes, portanto, ele terá direito de representação, certo?
e será representado por E e F, 150 para cada um, que é os 300 que caberia para C, ficam divididos entre E e F, e os 300 que caberia a D ficam divididos entre G, H e I, também 100 para cada um por representação. Certo? Dúvidas em relação a essa ideia? Se puder printar e colocar lá, te agradeço, Amanda. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. A única maneira, então, dos herdeiros não receberem parte da herança é no caso do renunciante. Tanto o indigno quanto o pré-morto, os herdeiros seguem a sucessão normal. Sim, mas e se o indigno não tiver descendentes? Pensa comigo assim, ó, olha aqui, ó. Vamos supor que o C não tenha descendentes, certo? Certo. E aí, como é que fica? Creio que a parte dele vai ser dividida entre os outros dois herdeiros, e sua sucessão, no caso. Isso, mas olha só, é o caso do C indigno, que não tem descendentes, aí ele não vai receber. Sim, não recebe em vida nem os herdeiros, né, por não ter. Exatamente, aí nesse caso ficaria assim, ó. Ficaria o B, vamos lá, vou fazer esse exemplo teu aí que é bom entender isso. O B receberia 450 por cabeça, certo? E os outros 450 seriam divididos entre G e H e I. G ficaria com 1/3 de 450 por representação. O H ficaria com o mesmo, 1/3 de 450 por representação. E o I ficaria 1/3 de 450 por representação. Certo? Certo. Então, por isso que eu preciso ter descendentes. Se eu não tiver descendentes, eu não tenho como representar. Ainda que o C tenha um irmão B, ó. Mas o irmão do C, do B, no caso, que é irmão do C, não pode representar C. Certo? Ainda que C possa ter avós, por exemplo, vivos, né? Ainda que C possa ter cônjuge, porque afinal de contas o C não morreu, o C só foi considerado indigno. Então, mesmo que ele tenha outros parentes, ele não poderá ser representado se ele não tiver descendentes. Certo? Dúvidas? Um outro exemplo. Vou aproveitar esse aqui e vou puxar aqui um outro exemplo. Vou exagerar aqui. Só para deixar bem claro. Vamos supor que o F seja pré-morto. Vamos supor que o J seja pré-morto. Certo? Então, agora nós temos a seguinte situação. Nós temos o C indigno, ele possui um filho vivo e o outro pré-morto, cujo neto também é pré-morto, cujo bisneto do C é vivo. O K, bisneto do C, representa o C na sucessão de A através do F? Sim ou não? A resposta é... Qual é a resposta? Pode repetir, professor. Neste caso aqui, ó, o C é indigno. Ele tem o E, que é vivo. Filho E. Mas o filho F é pré-morto. E o neto J é pré-morto. Mas o bisneto K é vivo. E aí, o K vai participar dessa sucessão?
que vocês Creio acham? que sim. Eu acho que sim também. Sim, na linha descendente não interessa a limitação de graus, certo? Então, o B vai ficar com 300 por cabeça, tá? A parte dos 300 de C vai ficar com E 150 por representação e K vai receber os outros 150 por representação também, certo? E aí o G, o H e I recebem cada um 100 por representação também, certo? Então vejam, não há essa limitação. Qualquer que seja o descendente, ele será representante. Mas por que qualquer descendente? Porque nós estamos tratando da sucessão na linha descendente. O que quer dizer estamos tratando a sucessão na linha descendente? Quer dizer que os herdeiros chamados a suceder o falecido são descendentes do falecido. Os herdeiros que estão sendo chamados na sucessão, qual o grau de parentesco deles com o falecido? Eles são descendentes do falecido. No caso, B, C e D, certo? São descendentes do falecido. Então, a sucessão está sendo resolvida na linha descendente. Quando a gente fala linha colateral, a gente quer dizer que os herdeiros que estão sendo chamados a suceder são parentes colaterais do falecido. E aí nós utilizamos aquela regra de que o irmão pré-morto só é representado pelo filho. Aí não cabe mais essa representação aqui através de bisneto, como nós exageramos. Compreendido? Dúvidas? Se eu puder dar aquele print, já nós temos mais um exemplo. Feito? Ótimo. Então, vamos a mais um exemplo. Muito bem. Então, o A é nosso falecido. A herança é a mesma, né? Então, o A possui um patrimônio avaliado em 900, certo? Só que agora nós vamos trabalhar com a seguinte ideia. O C era nosso indigno e o D era nosso pré-morto. Correto? Então, como é que eu divido essa herança? Eu divido da seguinte maneira. 300 para B, os 300 que caberia a C vão para G, por representação, e os 300 que caberiam a D vão para H, I e J, por representação, cabendo a cada um 100 daqueles 300 do D. Correto isso? Desculpa. Entendido isso, gente? Sim. Perfeito? Muito bem. Agora é o Sim. acréscimo deste exemplo. O B é renunciante. Certo? O B é renunciante. Aliás, eu vou mudar esse exemplo aqui. Ó. Vamos colocar aqui ó, o I renunciante. Aliás, o C renunciante.
Retirar o I e colocar ali. O C renunciante. Como é que ficaria esse caso aqui? O G representaria C, sim ou não? Mas o B é indigno? O B é vivo. O C é renunciante e o D é pré-morto. Não, o G não representa o C. Não representa C, porque não existe representação de renunciante. Correto? Perfeito. Era exatamente isso que eu queria. Então, voltamos ao exemplo anterior. Agora, mudando o exemplo, eu vou colocar o B renunciante, o C indigno e o D pré-morto. Muito bem. Preste muita atenção, gente. A tendência nossa é pensarmos assim, o B não será representado, o C será representado e o D será representado. Errado. Neste caso aqui, o A não deixou nenhum filho sucessível. Neste caso aqui, nós eliminamos qualquer filho vivo aceitante do A. Observem que nos exemplos anteriores, nós tínhamos sempre um filho vivo aceitante. Neste caso, nós não temos. Então, neste caso aqui, toda a linha dos filhos é eliminada da sucessão. Simplesmente é eliminada porque não existe nenhum filho vivo aceitante. E aí eu vou buscar os netos do A. E os netos do A vão receber por cabeça, não por representação. Entenderam a jogada? Mesmo os filhos do B. Mesmo os filhos do B. Porque os filhos do B não estão representando o renunciante, estão recebendo por direito próprio. Estes aqui estão recebendo a herança porque são netos do falecido e não porque são filhos de B, C e D. Se eu não tenho nenhum filho vivo, aceitante, eu tenho que partir para buscar os netos do falecido. E os netos do falecido vão receber por direito próprio. Neste caso, então, eu teria a seguinte solução. O A tem patrimônio de 900, o E, o F, o G, o H, o I e o J receberão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6 de 900 por cabeça. Olhem só aqui. Aqui eu tinha o B vivo. Observaram? Observaram, gente? Aqui eu tinha o B e o C vivo. Eu sempre tinha um filho vivo aqui. Neste meu último exemplo, não. Neste meu último exemplo, eu não tenho nenhum filho vivo aceitante. Então, eu vou atrás da sucessão na linha dos netos do falecido. E aí já não me interessa mais se na linha anterior um era renunciante, um era indigno ou um era pré-morto. Compreendido? Sim. Olha só, eu vou fazer um exemplo semelhante aqui para vocês compararem melhor. Ó. O A com 4 filhos. B, C, D e E. O B com 2 filhos. F e G. O C com 1 filho.
H, e o D com 2 filhos, I e J. Neste caso aqui, o A é nosso querido falecido. Neste caso aqui, o C é o renunciante. Aliás, o B é renunciante. O C é indigno. E o D é pré-morto. Só que neste exemplo, existe o E vivo. Então, a sucessão está sendo resolvida na linha dos filhos. Enquanto que neste caso aqui eu não tinha nenhum filho vivo. Neste eu tenho um filho, o E. Neste nenhum. Por isso que eu vou atrás dos netos. Por isso que a sucessão está sendo resolvida na linha dos netos. E neste caso aqui não. Neste caso eu tenho um filho vivo. Então eu tenho a seguinte circunstância a ser resolvida aqui, ó. Observem. O A tem o patrimônio avaliado em 900. O B é renunciante, portanto, o B nada vai receber, assim como F e G nada vão receber, porque quando o B renunciou, ele sai fora da sucessão e também tira da sucessão a sua estirpe. O C será representado por H, que vai receber 1/3 de 900. O D, aliás, 1/3 de 900 por representação. O D será representado por I e J, que receberão cada um 1/6 de 900 por representação. O J, idem, 1/6 de 900 por representação. E o E vai receber 300 por cabeça. Entenderam, gente, a diferença entre um caso e outro? Neste aqui, eu tenho um filho vivo. E então a sucessão está sendo resolvida na linha dos filhos. Os netos só serão chamados à sucessão na qualidade de representantes de herdeiros pré-mortos ou indignos. Enquanto que neste caso aqui, eu não tenho nenhum filho vivo aceitante. Portanto, os netos estão sendo chamados à sucessão na qualidade de herdeiros diretos, porque são netos de A. Quando uma pessoa morre e ela não tem filhos, os netos são chamados a suceder, certo? Se uma pessoa morre e não tem filhos e não tem netos, os bisnetos são chamados a suceder. Sempre assim, sempre na linha descendente primeiro. Compreendido? Enquanto que nesses outros casos, eu tinha sempre um filho vivo. Por isso que eu me importava com os netos na qualidade de representantes. Então, este caso aqui, não sei se tu colocasse já lá, Amanda, no chat. Coloquei, professor, só falta esse último. Tá, então vamos deixar esse último bonitinho aqui para a gente comparar. Ó, pronto. Então, quando a gente diz assim que o renunciante não pode ser representado, é verdade. Ele não pode ser representado, certo? Tanto que aqui é o caso que eu tô tentando descrever. O B, que é renunciante, não é representado, certo? Agora, no caso anterior, ele não estava sendo representado, o B. No caso anterior, eu não tinha nenhum filho. Portanto, eu excluí completamente a classe dos filhos e parti para buscar os netos do falecido. E os netos do falecido, tanto eles são herdeiros que eles receberam por cabeça. Vejam, eles não estão representando o renunciante. Eles estão recebendo por direito próprio, por cabeça, porque eles são herdeiros diretos do A. Compreendido? Sim. Dúvidas?
Nenhuma dúvida? Vamos para outro exemplo. O A morreu, não tem descendentes, mas tem ascendentes. Certo? Então, o A é o nosso falecido, o C é pré-morto. Então, o A tem um genitor vivo, B, e o outro genitor pré-morto. Esse genitor pré-morto ainda tem os pais vivos, portanto, o A tem os avós, por parte de C, ainda vivos. A pergunta é, o C será representado por D e E, ou, mesmo que ele tenha descendentes, ele poderá ser representado? Mesmo que ele tenha outros descendentes aqui, mesmo que ele tenha outros filhos, o C poderá ser representado? A resposta é não. Não, e simplesmente não tem exceção a essa regra. Se os herdeiros chamados a suceder são ascendentes do falecido, portanto, estou resolvendo a sucessão na linha ascendente, o pré-morto ou indigno não será representado, simplesmente porque não existe representação na linha ascendente. Não existe. Então, neste caso aqui, o que vai acontecer? O B vai ficar com tudo. 100% de herança para B. Certo? Simplesmente isso. O D e o E nada recebem, porque não podem representar C. Compreendido, gente? Se puder colocar esse exemplo lá, também te agradeço. Então, na linha descendente, vocês viram que sempre existirá representação tendo descendentes, mas na linha ascendente não adianta. Se tem o pré-morto ou indigno na linha ascendente, simplesmente ele está fora da sucessão e ele não poderá ser representado por ninguém. Né? Normalmente a gente visualiza essa ideia e pensa que também na linha ascendente haveria essa representação. Não, na linha ascendente não há, simplesmente não há representação. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Não. Não, professor. Tá. Então vamos. Não, na linha ascendente não tem outro exemplo porque não tem. Eu posso montar qualquer outra linha aqui. De qualquer maneira, nunca eu vou ter um caso em que um ascendente seja representado, certo? Então sempre tome esse cuidado, né? Definir aonde está sendo resolvida a sucessão. Como é que eu defino aonde está sendo resolvida a sucessão? Verificando quais são os herdeiros que eu estou chamando a suceder. Qual o parentesco desses herdeiros com o falecido? Se eu estiver chamando descendentes do falecido, então a sucessão está sendo resolvida na linha descendente. Se eu estiver chamando ascendentes, a sucessão está sendo resolvida na linha ascendente. Certo? E, por fim, a linha colateral. Observem este caso aqui.
Vamos lá. Neste caso, o nosso falecido não é mais o A, agora é o C, certo? O A é pré-morto, o B é pré-morto, o E é pré-morto, o F é pré-morto, o K é pré-morto, o G é indigno e o H é renunciante. O D é vivo, o E é pré-morto, o F é pré-morto, o K é pré-morto, o G é indigno e o H é renunciante. Certo? Esta é a situação que eu tenho aqui. Então, neste exemplo, o C possui um patrimônio avaliado em 1.000. Muito bem. O C não tem descendentes. Não tem filhos, não tem descendentes. O C também não tem ascendentes, porque o A e B estão pré-mortos. O C não tem cônjuge, nem companheiro. Então, resta buscar, em favor de C, os colaterais. Eu encontro o D, que é um irmão de C que está vivo, certo? Encontro o E pré-morto, com 2 filhos. Encontro o F pré-morto com um neto, L, certo? Então, o K é pré-morto e só tem um neto, L. O G é indigno e tem um filho. E o H é renunciante e tem um filho. Como é que eu soluciono a sucessão de C, considerando que o patrimônio dele é 1.000? Vamos tentar, gente? Sim. Bom, o N dá para arriscar já, né, professor? Quem? O N, ou não? O N? É. Sim, o N dá para arriscar. O H é renunciante, está fora. O N está fora. O G será representado? Acho que não. O senhor tinha falado que nos colaterais é só para o irmão. Não, não. O G é irmão de C. E ele tem um filho. Ele é indigno ou pré-morto. Ele será representado. Assim como o E será representado, o G também será representado. Porque o E tem filho e o G tem filho. Assim, quem não será representado é o L, né? O F. Isso. Exatamente, através do L. Exatamente. Por quê? Porque o F, embora seja irmão pré-morto, embora ele seja um irmão pré-morto, na verdade ele teria que ter um filho para ser representado. E ele não é. Ele não tem filho. Ele só tem um neto. Então ele está fora também. O F está fora, o K está fora e o L está fora. Certo? Compreenderam por que aqui o L não consegue representar? E naquele outro exemplo nosso lá, gente, ele conseguia. Olha só no outro exemplo que nós vimos lá, ó. A gente colocou um neto para representar, lembram? Ó, o K representava o C, tanto que o K recebeu aqui 150 por representação. Por que o K representava o C? Porque a sucessão estava sendo resolvida na linha descendente. E na linha descendente não tem limitação nenhuma. Agora, nesse último exemplo nosso, a sucessão está sendo resolvida na linha colateral. E na linha colateral só existe representação de irmão pré-morto que tenha filho. E no caso F, embora seja irmão pré-morto, ele não tem filho, ele tem neto. Então, o D vai receber uma cota por cabeça, o E vai ser representado por I e J vão dividir a cota de E, o F está fora, o G terá uma cota que será representada por M e o H está fora. Então, nós temos 3 cotas, certo? Então, como é que fica a sucessão de C? Da seguinte maneira.
O D recebe 1/3 de 1.000 por cabeça. O I recebe 1/6 de 1.000 por representação. O J recebe 1/6 de 1.000 por representação. E o M recebe 1/3 de 1.000 por representação. Certo? O D recebe porque está vivo. O I e o J porque são filhos de E. O L não recebe porque é neto de F. O neto não representa na linha colateral. O M recebe porque é filho de G. E a representação se dá tanto para pré-morto quanto para indigno. E o N nada recebe porque ele é filho de renunciante. E filho de renunciante não pode representar renunciante.